gente está aqui no estúdio com o correspondente Roberto Kovalik, correspondente da TV Globo na Ásia, em Tóquio especificamente. E você, né, Kovalik, você esteve em diversas instalações em Tóquio e no Japão que mostram o preparo do país para situações como essa. Ana Luísa, a gente tem que considerar, tem que imaginar que o Japão, teoricamente, é um país inviável. Se a gente, antes de nascer, tivesse que escolher um país para viver, jamais escolher o Japão, porque é tufão, é terremoto, é tsunami, é maremoto, é vulcão, ou seja, um país que está sujeito a todo esse tipo de ocorrência. E, no entanto, eles transformam aquele país inviável, teoricamente, num país viável. E a gente consegue viver com isso. A gente consegue viver com terremoto, com todas essas coisas e consegue sobreviver. Lá ocorrem chuvas muito fortes. Quando tem tufão, é igual ou pior do que ocorre aqui no Rio de Janeiro. Mas a chuva passa e a cidade, em seguida, está seca. Até porque tem um sistema de escoamento todo especial, não é isso? Na verdade, ele é muito parecido com o de São Paulo, aquele sistema dos piscinões. E a gente até já fez reportagens sobre isso. Só que é extremamente eficiente. Basicamente, o que funciona no Japão a gente está vendo aí uma reportagem. Esse é um dos piscinões, um dos maiores, gigantescos, túneis gigantescos. A água entra ali, fica alojada e depois, aos poucos, vai sendo escoada para os rios, de modo que o rio não transborde e não cause problemas. Então, isso são imagens de um tufão que aconteceu e a gente continua as imagens de da forma como funciona esse piscinão. Só que lá é extremamente eficiente. Basicamente, o que a gente tem no Japão é uma espécie de tripé que impede, um técnico explicando como funciona, mas é um tripé que impede que esses desastres provoquem tantas mortes. Basicamente, o investimento em tecnologia, aquilo que a gente viu lá em Brasília, que no Brasil vai ter menos dinheiro. Tragédias no Japão ocorrem este ano. No ano que vem não vai ocorrer de novo. Kovalik, você que até falou assim, nós lá, você está se sentindo meio japonês, já está lá 2 anos, vai ficar mais 2 anos. Então, me conta o seguinte, quer dizer, você quando chega aqui e vê essas imagens e essas informações que nós passamos aqui, ou seja, num momento como esse, reduzir o investimento em prevenção, o que você diz quando os seus olhos hoje são meio japoneses? Japonês, seus olhos puxados. Olha, eu já vivi aqui nesses dias algumas situações. Ontem mesmo eu estava voltando para casa, uma chuva danada. E aí um ônibus passou na minha frente, um alagamento, e aí um sujeito jogou uma latinha de refrigerante pela janela do ônibus. A minha mulher virou assim para mim e disse, está com saudades de casa? E o lixo lá no Japão, como é que é administrado, Kovalik? A gente, digamos assim, a gente se apega ao lixo no Japão. Porque uma coisa interessante é que em Tóquio não tem lixeira na rua. Então a gente aprende desde que chega, e os japoneses aprendem desde a escola, e esse é um dos pontos que são mais importantes, que é a educação desde a escola. Isso a gente está mostrando numa outra reportagem que eu fiz, mostrando a separação de lixo. No meu prédio, são umas 20 categorias de separação de lixo. Então, isso é num prédio comum? É num prédio, tá vendo? Ó, combustível, bateria, gás, e aí já é um final. O lixo que não pode ser reaproveitado, ele vai para essa usina que transforma esse lixo em eletricidade. Então, a gente, por exemplo, você está na rua, você toma um refrigerante, não tem lata de lixo, não tem Tóquio lata de lixo, só tem lojas de conveniência. Se você não achar uma loja de conveniência, essa é uma loja de conveniência. Tá vendo? A gente vai lá na porta da loja e joga o lixo. Você não achou uma loja de conveniência no seu caminho, você leva o seu lixo para casa. E você joga o lixo e você recicla o lixo em casa. E você aprende. E mesmo eu fui também aqui no Rio numa lanchonete, pedi um hambúrguer, batata frita, refrigerante. E aí na hora eu peguei meu lixo e fui levar, e eu achei estranho jogar todo aquele lixo num buraco só. No Japão você pega, você separa, bate o gelo de um lado, o refrigerante do lado, você joga fora, separa a tampa, põe aqui. E o que as pessoas aprendem isso, e eu acho que é o básico de tudo, aprendem na escola isso, desde pequenos. Isso é absolutamente natural. Ninguém precisa ficar dizendo para o japonês faça isso. É natural. Uma grande distância ainda nos separa dessa situação, Kovalik.